Muito boa noite para você que está chegando nessa segunda-feira especialíssima, 9 de dezembro de 2024. Junto comigo, Marina Buffon, estarei no comando aqui do Gazeta Esportiva até às 7 horas da noite. Mas antes de chamar quem está aqui comigo na mesa, cadê o hino do campeão brasileiro? Campeão da Libertadores, Botafogo. Gente, tem que ter. Aqui, ó. Tem que ter essa música hoje, tem que ter esse hino. Afinal, atual campeão brasileiro, muito merecido. Estou aqui muito bem acompanhada também de Marcelo Bassege e Alex Miller. Tudo bem, meninos? Tudo bem, tudo jóia. Tudo jóia? E aí? Ótimo. Hino merecido, né? Esse hino merecido. Aliás, os hinos dos clubes do Rio de Janeiro são os mais bonitos em termos de melodia, né? A musicalidade de Lamartine Babo realmente é fantástica e esse hino do Botafogo é muito legal. Foi merecido, Bacejo? Merecidíssimo. Fazia tempo que a gente não escutava esse hino com tanta frequência, né? O Botafogo e essa torcida merecem por tudo que eles viveram no ano passado e também ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. E, enfim, eles foram recompensados de maneira muito justa com a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Pelo que eles sofreram e pelo que eles fizeram esse ano para vencer, né? Exatamente. Porque o trabalho desenvolvido, os reforços contratados assim no alvo, ó. No alvo. Desse jeito, no que meio, inclusive outros times no ano que vem vão ter que fazer também se quiserem brigar de frente. Ó, a gente vai falar, obviamente, do título do Botafogo, vamos falar de Palmeiras, que perdeu para o Fluminense, que se salvou do rebaixamento, vamos falar do Corinthians, essa reta final espetacular e muito mais coisas, inclusive a gravação do troféu Mesa Redonda que está acontecendo agora. Mas antes, essas dicas. E como a gente tem muito assunto, a gente já volta com a nossa enquete do dia. A gente quer saber de você aí de casa, qual time paulista terminou melhor o ano de 2024? Foi o Palmeiras? Foi o Corinthians? São Paulo ou o Santos que voltou para a Série A? Para participar da enquete é só você entrar lá no site gazetesportiva.com, deixar sua opinião, acompanhe a gente também, é claro, pelas nossas redes sociais e pelo YouTube/Gazeta Esportiva. E eu quero saber de vocês, meninos, e aí? Qual dos 4 terminou melhor o ano de 2024? É uma pergunta um pouco capciosa em relação aos objetivos conquistados. O Corinthians terminou em alta pela fase, 9 vitórias seguidas, batendo recorde na história dos pontos corridos, né, em termos de vitórias consecutivas no campeonato. Ninguém tinha conseguido isso nunca e o Corinthians conseguiu 9 vitórias seguidas. Mas se você for analisar pelo lado de conquistas, de títulos, que é o objetivo principal das equipes quando elas entram nas competições, mesmo com um final melancólico, o Palmeiras acabou sendo o único time paulista a levantar uma taça, que foi o Campeonato Paulista. São Paulo levantou também uma. A Supercopa. A Supercopa aqui tem, acho que, um valor menor do que o Campeonato Paulista, na minha opinião. Né? Assim, é mais um jogo final em relação à temporada passada, mas o Campeonato Paulista ainda é uma competição que você começa em igualdade de condições com outras equipes, tem as fases até chegar na decisão em 2 jogos. Então eu acho que o Paulistão ainda é maior do que Supercopa. Então, para você, Palmeiras... Então, eu tô em dúvida em responder. Eu aceitaria, entre aspas, né, cada um tem a sua opinião, mas eu vejo Palmeiras e Corinthians como os votos mais plausíveis para responder essa enquete. Você concorda, Bassege? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, quem terminou melhor a temporada foi o Corinthians, por tudo que o Alex falou, pelas 9 vitórias consecutivas, pela grande fase. Eu acho que o fim de temporada para o corintiano foi aquele fim de temporada com um gostinho de quero mais. Poxa, poderia ser uma temporada um pouco mais longa. Se tivesse mais 5 rodadas, a gente beliscaria alguma outra coisa. Exatamente. Agora, é inegável que o ano do Palmeiras, até do próprio São Paulo, foi um ano muito mais positivo do que o ano do Corinthians, que flertou a todo momento com rebaixamento, com crises dentro e fora de campo, presidente envolvido em uma série de problemas. Então, mas agora, pensando exclusivamente no final da temporada, quem terminou melhor, aí eu voto no Corinthians. Só uma coisinha, Má. Se a gente prestar atenção na pergunta, qual time terminou melhor o ano? O Corinthians terminou melhor o ano. Agora, se a gente perguntasse qual foi o melhor ano? Quem teve o melhor ano, aí você pode mudar. Então, quem terminou melhor o ano foi o Corinthians. Né? Me convenceram aqui, eu quero saber a opinião de vocês aí de casa também, então votem lá. Mas agora é hora de conferir o jogo do título do Botafogo, que eu quero o hino de novo aqui, porque o Glorioso recebeu São Paulo no Newton Santos, venceu, pode subir, aê, venceu, encerrou um jejum, gente, de 29 anos. Esse é o 3º título brasileiro do Fogão, então olho na tela pra gente não perder nada.
Botafogo e São Paulo no Newton Santos. O Fogão precisava ao menos empatar para garantir o título sem depender do resultado do jogo entre Palmeiras e Fluminense. E olha, foi isso que o time de Arthur Jorge começou a fazer aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o Igor Jesus só rolou pro Savarino e encobrir o Jandrei, 1-0. E ó, vale dizer que o time da casa dominou o primeiro tempo, viu? O comecinho do segundo também, mas quem marcou mesmo foi o São Paulo, olha só. Marlon Freitas bobeou feio, William Gomes, que não tem nada a ver com isso, roubou a bola e só tocou na saída do John, 1-1. Bom, o empate já dava o título pro Botafogo, mas a Estrela Solitária confirmou a vitória para não ter nenhum tipo de susto. Já nos acréscimos, Jandrei entregou um presente para Gregory, gol do volante e gol do ponto final do campeonato. Parabéns ao Botafogo, tricampeão brasileiro. Tá aí, gente. Parabéns novamente ao torcedor botafoguense, a todos os jogadores, comissão e tudo mais. Porém, a gente estava falando aqui do outro lado, né? Do jogo, especificamente aqui, da parte do São Paulo. O Bacégio estava falando aqui do Jandrei. Você achou que esse último gol aí, Bacégio, não precisava ter tomado, né? Não precisava ter tomado, estava tudo decidido. O empate já servia para o Botafogo. O empate ou vitória ou derrota, tanto fazia para o São Paulo. O Palmeiras não iria ser campeão de qualquer forma porque estava perdendo para o Fluminense. Mas eu acho que isso foi um pouquinho de excesso de confiança. O Jandrei tem um belo jogo com os pés, talvez seja o goleiro mais habilidoso com os pés desde a aposentadoria do Rogério Ceni. Ele não é titular, é verdade, mas tem isso como uma grande virtude. Só que eu acho que ele estava tão confiante que acabou sendo castigado por esse excesso de confiança no lance final. Sobre o jogo, os 3 gols saíram por falhas individuais, né? Tanto os gols do Botafogo quanto os gols do São Paulo. O São Paulo, obviamente, não estava disposto a incomodar o Botafogo, porque iria beneficiar um rival, um dos maiores rivais na briga pelo título brasileiro. Então é óbvio que o São Paulo não iria vencer essa partida, mas eu acho que poderia ter se portado de uma outra maneira. Poderia ter dificultado um pouco mais a vida do Botafogo, sobretudo quando ainda estava perdendo a partida, porque um empate já serviria para o Botafogo ser campeão. Então o São Paulo tem como obrigação ser competitivo. É óbvio que a torcida não gostaria que o São Paulo desse o título para o Palmeiras, mas o São Paulo, eu acho que ele poderia ter sido menos displicente, porque ao meu ver era nítida a falta de vontade dos jogadores do São Paulo de desenvolver o jogo, de incomodar o Botafogo, de pressionar a saída de bola, coisas que o torcedor está acostumado a assistir em todas as outras partidas do ano. Mas, tirando isso, o Botafogo mereceu, foi uma linda festa diante do seu torcedor, segunda conquista no intervalo de 8 dias, então foi muito bacana poder acompanhar esse ressurgimento do Botafogo nessa temporada. Já pensou uma tríplice coroa, Marinha? Meu Deus. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, disputar esse, que é mundial, né? Continua sendo mundial. Sim. Tem a Copa Intergaláctica extraterrestre que vai ter a cada 4 anos, mas o mundial que nós estamos acostumados, que todo mundo sempre brigou para conquistar, vai começar quarta-feira com o jogo contra o Pachuca. Se ganhar do Pachuca, sábado pega o Al-Ahly do Egito, que está no grupo do Palmeiras nesse Super Mundial. Sim. E se passar do Al-Ahly, já pega o Real Madrid na decisão. Tem chance, Alex? Contra o Real Madrid? Contra todos esses times. Tem chance contra os 2 times, acho que o Botafogo é favorito para chegar à final. E contra o Real Madrid, por mais que falem que a fase não tá boa, não sei o quê, mas... É diferente, né? É futebol, claro, né? Num jogo só pode acontecer alguma coisa, mas o Real Madrid gente, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. O Real Madrid é extremamente favorito, 90-10, assim. Mas sabe que assim, né, gente, ó, a gente tá falando da conquista do título brasileiro ainda, e depois da conquista os jogadores do Botafogo falaram, ainda ali no gramado, aquela emoção toda, sobre esse ano que já tá repleto de conquistas, independentemente do Mundial ou não. Então vamos ver? Pode rodar. Hoje, campeão da América, campeão do Brasileiro. Só posso agradecer pra gente, pra toda a torcida. Eu não imaginava assim tão rápido que ia acontecer isso tudo que está acontecendo hoje. Mas todo mundo me apoiou, essa torcida maravilhosa me apoiou, essa equipe aqui.
Eu dei meu sangue por eles e sempre vou dar meu sangue porque eles merecem. E fazer o torcedor feliz, ver os torcedores nas ruas hoje foi incrível. Ver eles chorando, alegres, isso pra gente é alegria em dobro. Que legal, né, gente? Muito bom. E o Botafogo conseguiu esse feito que o Flamengo havia conseguido em 2019, o Santos de Pelé 2 vezes lá na década de 60. O Botafogo consegue aí também, então. Mas agora vamos ver o outro lado, porque chegou a hora de acompanhar com o José Paes a história do jogo de ontem entre Palmeiras e Fluminense. Um duelo com dois times em busca de objetivos completamente diferentes. Um Verdão em busca do título e o Flu tentando fugir do rebaixamento. Antes da bola rolar, o clima era de ansiedade e de confiança total entre os torcedores do Palmeiras no Allianz Parque. E essa esperança, essa confiança toda também se estendia para o rival São Paulo. É que para ser tricampeão brasileiro nesse domingo, o Verdão precisava vencer o Fluminense e ainda contar com uma vitória justamente do tricolor diante do Botafogo. Minha esposa é São Paulina. Aqui, ih, rapaz. E aí hoje, então? Eu tô torcendo pro meu time ajudar o Palmeiras. Não, pô, é sério isso? Mas só por causa do maridão. Só, opa. Ou é um amasso do Bota, um 5-0, ou tá 0-0 aos 48. Entrou um garoto novo no São Paulo. Cruzou, Rael, até gol! Gol do Botafogo, Palmeiras é tri! Não, do Botafogo não, gol do São Paulo. Falei errado. Você não errou. O jogo aqui no Allianz Parque também era muito importante para o Fluminense, que ainda corria risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até por isso, o Flu começou indo com tudo para cima do Verdão. Logo no primeiro minutinho do confronto, o John Arias cobrou o escanteio e o Thiago Silva de cabeça carimbou o travessão do Everton. O Palmeiras tentou responder nessa falta perigosa cobrada pelo Rafael Veiga. Mas quem de fato abriu o placar foi o Serna. Passe do Nonato, vacilo do Vanderlan e 1-0 Fluminense. E ó que chances não faltaram tanto para o Palmeiras quanto para o Fluminense no segundo tempo. No fim, deu Flu, 1-0. O time carioca vai disputar a Série A do Brasileirão em 2025, enquanto o Palmeiras ficou com o vice-campeonato desse ano. Esse grupo ganhou o Brasileirão de 2022, 2023 e esse ano lutamos também até o fim. Agora a gente fica um pouco triste, mas o grupo tem um respeito porque é um grupo muito trabalhador. Muito bom. Agora eu quero saber de vocês, porque assim, gente, lá em casa, meu marido estava torcendo. Meu marido é torcedor do Fluminense, né? E ele estava assim, desesperado. Quando o Fluminense faz o gol, foi algo que não estava sendo esperado aí para essa partida, não é, Alex? Verdade. Podia até fazer um gol, mas... Não da forma como foi. E ainda fazendo um gol no começo, a gente esperava que o Palmeiras fosse para cima para atropelar e fazer a tal virada. Time da virada, time do amor. Mas ontem não foi nem time da virada, nem time do amor, foi o time do terror, né? Que deixou o torcedor realmente... sem vontade alguma, assustado, embasbacado com a falta de alma que o time demonstrou dentro de campo. Isso dito pelo próprio Abel Ferreira depois do jogo. Então o Palmeiras praticamente inexistiu na partida de ontem, por isso que quando a gente fala que a última imagem é que fica, né, para várias situações da vida, nesse caso ficou muito ruim a imagem do Palmeiras para falar do ano, para falar da competição, mesmo tendo chegado na última rodada do Campeonato Brasileiro, ainda com chances matemáticas de ser campeão. Mas aquele sentimento, aquela sensação de ter deixado escapar pelos dedos a chance clara de ser campeão, o Botafogo deu umas tropicadas que permitiram ao Palmeiras sonhar de uma maneira mais realista. Só que o Palmeiras devolveu sempre que o Botafogo facilitava, né? E a última devolução foi no confronto entre eles no Allianz Parque, em que se o Palmeiras empatasse em casa, não era muito favor assim, era só empatar em casa com o Botafogo, o Palmeiras dependeria só dele para ser campeão. Porque se o Palmeiras ontem não dependesse do jogo do São Paulo para ser campeão,
eu tenho certeza de que o estádio estaria lotado, de que a atmosfera seria diferente, a postura dos jogadores seria outra. Então, tudo isso fez com que a composição dessa última rodada fosse dessa forma. E o Fluminense, que não tinha nada com isso, fez o seu papel muito bem feito, mesmo com todas as suas dificuldades de chegar na última rodada podendo cair, ganhou o jogo e se salvou. Se bem que na matemática, mesmo se o Fluminense tivesse perdido o jogo, ele teria se salvado, porque o Atlético Paranaense foi mais incompetente ainda e foi para a Série B. O palmeirense, cara, é uma situação complicada, porque eu vou tocar num ponto que o Alex Miller bem citou aqui. O fato de o Palmeiras ter dependido do São Paulo para ser campeão brasileiro influenciou muito na postura dos jogadores dentro de campo. Eu acompanhei, me dividi entre as duas transmissões aí no último domingo, e dava para ver no semblante dos jogadores botafoguenses antes da partida começar a tranquilidade, o conforto. Eles já sabiam que o São Paulo não iria trazer grandes dificuldades para a equipe. E pelo lado do Palmeiras, os jogadores, a boleirada ela já sabe, a boleirada é macaca velha. Não havia qualquer possibilidade de o Palmeiras ser campeão brasileiro dependendo do rival São Paulo. E o elenco palmeirense sabia disso. E talvez por isso o que a gente viu em campo foi essa falta de alma, essa falta de brilho que o Alex bem citou aqui. O Palmeiras não vai ser campeão de todas as competições, embora entre e seja favorito ou um dos grandes favoritos em todos os torneios que vier a disputar. O Palmeiras ganhou muito nesse modelo de gestão, de contratar atletas que não sejam estrelas, mas que possam render e entregar o que é esperado. E eu acho que esse modelo de gestão do Palmeiras é muito bom, e eu acho que a Leila Pereira jamais cedeu a qualquer tipo de pressão vindo da torcida acertadamente. E mais uma vez a presidente ela tem de lidar com essa forte pressão por reforços e reformulação do elenco para a próxima temporada. Talvez dessa vez a torcida tenha mais razão em pedir reforços? Sim. É preciso começar a pensar numa reformulação de elenco? Sim. Esse elenco do Palmeiras ganhou muito, mas tem muitos jogadores também envelhecendo. Então é preciso pensar numa reformulação. Mas eu também não acredito que tudo que vem sendo feito tem que ser desfeito e começar um outro tipo de trabalho. O Abel é um excelente treinador, o Palmeiras segue tendo um grande elenco, apesar de não ter conquistado o Campeonato Brasileiro, e embora precise de reforços, há muitos atletas que podem ser utilizados na próxima temporada. Então calma, torcida palmeirense, porque embora o título não tenha vindo, o Palmeiras segue com grandes perspectivas de sucesso para os próximos anos. É aquilo, né? A régua vai aumentando na questão do torcedor. Exatamente. Porque é o que a gente estava falando aqui. O Palmeiras, ele ganha o Campeonato Paulista, tem o azar que não teve nos outros anos dos sorteios das outras competições, acaba pegando os dois campeões, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores nas oitavas, acaba sendo eliminado. Mas é isso, aí acaba... É que realmente, né, Alex, não sei se vocês concordam comigo, quando existe esse jogo contra o Botafogo, ali eu acho que acaba qualquer tipo de ânimo mesmo, a animosidade até do Abel. A última esperança, na verdade, real do palmeirense era esperar por um resultado que era perfeitamente plausível de acontecer e não aconteceu, que era a vitória do Inter em casa contra o Botafogo. O Botafogo desgastado, tudo mais, cansado, eufórico com a conquista da Libertadores. 3 dias depois, o Inter, que era o melhor do retorno ainda, receberia esse Botafogo no Beira-Rio. Então, por que não o Inter ganhar do Botafogo? Poderia ter ganho. Se o Inter tivesse ganho, o Palmeiras também entraria nessa última rodada, só dependendo de si. Mas o Botafogo ganhou. Então, tchau, né? É isso. A gente vai falar daqui a pouquinho mais de Abel Ferreira e tudo mais, que ele falou um pouquinho sobre as suas expectativas aí para o ano que vem. Ainda falando de Palmeiras, sabe, ainda digerindo aquele desempenho abaixo do esperado contra o Fluminense, porque não foi só o torcedor que sentiu isso, o técnico Abel Ferreira falou um pouquinho sobre a expectativa em cima da contratação de reforços para o ano que vem e também, claro, da avaliação sobre o fim da temporada do Palmeiras. Então, pode rodar nossa diretora. Vamos tentar contratar os mesmos jogadores que o Real Madrid, desse nível, tentar contratar os mesmos jogadores do nível do City, né, dos jogadores que vão lá estar. Vocês sabem, não há como, nós temos que concorrer com outras armas, com outras estratégias, com organização, com estratégia, com criar espírito de grupo, criar ambição. Né? Era muito fácil
noutra equipa qualquer aqui no Brasil, depois de ter sido eliminado da Copa e da Libertadores, se calhar nunca ninguém esperaria que o Palmeiras fosse lutar até a última jornada pelo título. Ninguém. Aí já desistiram, já largaram. Isso é o que eu mais me orgulho nesta equipa. Menos hoje. Hoje estou triste. Estou triste porque hoje fomos uma sombra daquilo que nós somos. Muito triste. Estou muito triste com os meus jogadores hoje. Tinha-lhes prometido uma coisa, mas não posso fazer. Não posso ir contra aquilo que eu acredito. Eu estou muito triste que os jogadores fizeram aqui hoje. Muito. Não estava à espera. Hoje merecíamos que nos chamassem de tudo no final do jogo. De tudo. Eu, se fosse torcedor, fazia isso. Porque eu não reconheço esta equipa. Mas entendo, porque acho que em momento algum os meus jogadores de verdade acreditavam que era possível. Em momento algum, não sei porquê, não sei se tem a ver com a cultura do futebol brasileiro. E aí, meninos? Essa decepção do Abel no final foi a minha também, é de todos os torcedores que têm o mínimo de senso de analisar as coisas, né? Quem é cego e acha que tá tudo bonito sempre porque o Palmeiras é lindo, não vai conseguir enxergar com essa racionalidade, mas o Abel foi muito bem na coletiva ontem, inclusive, né? Ele não pode chegar com o pé no peito da diretoria e tudo mais e jogar tudo pro alto e falar, precisamos mudar o elenco. Ele não vai fazer isso nunca. Talvez internamente ele esteja trabalhando de uma maneira diferente em relação às últimas temporadas. E é algo que precisa ser feito, porque até então a diretoria do Palmeiras sempre se gabou em conseguir manter a base vencedora dos últimos anos. Só que é humanamente impossível os jogadores, até fisicamente, manterem o mesmo nível de 3 anos atrás, 4 anos atrás. O tempo passa para todo mundo. Porque se o tempo não passasse, se não houvesse um prazo de validade física para os jogadores, o Ademir da Guia poderia estar jogando hoje ainda, o Evair, o Edmundo. Então passa o tempo para todo mundo, inclusive para aqueles que marcaram época no clube. Alguns que estão no elenco hoje, que fizeram parte do início dessa trajetória, merecem todas as homenagens, merecem estátuas, merecem reconhecimento, merecem tudo, mas de verdade. Só que chega uma hora que acaba e você tem que trocar, você tem que refrescar o elenco, uma palavra que o Abel gosta. Então você pega Zé Rafael, que há muito tempo nem entra em campo. O Gandula participa mais dos jogos do Palmeiras do que o Zé Rafael. O Gabriel Menino, que ninguém suporta mais com a camisa do Palmeiras. Ninguém. Só o Abel que coloca ainda. Você pega o Rony, coitado. O Rony é um cara que é muito gente boa, é um cara legal. Eu queria ser amigo do Rony para sempre. Mas analisando a parte do jogador de futebol, ele já contribuiu demais para o Palmeiras, entrou para a história do Palmeiras. Ontem você usou uma analogia, Bacégio, no Mesa Redonda, que foi muito interessante, que é aquela que tem alguns jogadores que já estão naquela quarta passada da cana, sabe? Eu falei que você vai na feira, sim, pastel, caldo de cana, o cara pega a cana novinha, vai lá, passa a primeira vez, aí passa a segunda, o caldo mais forte. Tem uma hora que não tem mais caldo. Aí dobra, passa a terceira, ainda sai um pouquinho de caldo de cana. Na quarta dobrada é só bagaço. Só sobrou o fiapo. Isso. E aí, alguns desses jogadores estão na quarta passada da cana e não dá mais para aquela cana colocar o caldinho gostoso pra gente beber, sabe? Exato. Então é isso, é desse jeito que alguns jogadores estão. Fora outros que tecnicamente são fracos. Vanderlan, Caio Paulista, Lázaro, que, meu Deus do céu, como é que pode ser tão ruim o jogador que foi revelado no Flamengo, foi pra Europa, voltou, mas não encaixou. Talvez ele vá pro Taquaritinga e jogue bola, mas no Palmeiras não cabe. Então, sabe, o Flaco Lopes não pode ser o 9 titular, não pode ser titular, ele pode ser para compor elenco. Acho que não é um jogador descartável. Eu tenho uma simpatia pelo Flaco Lopes, mas não significa que ele deva ser o dono da camisa 9. O Palmeiras precisa ter um dono da camisa 9. O Palmeiras não tem. Um Igor Jesus, um Pedro, um Gabigol. O Palmeiras não tem e precisa ter. Aí perguntando para o Bacégio, você, na sua opinião, você trocaria algumas peças, então, por exemplo, algumas dessas que o Alex falou aqui, ou um técnico? Não, o técnico já provou seu valor, sua competência, ele está certíssimo em cobrar dos jogadores, porque embora não houvesse qualquer possibilidade do Palmeiras ser campeão por depender do rival, a obrigação do Palmeiras era jogar, vencer, dominar e falar para a torcida, ó lá, fizemos nossa parte, infelizmente não deu. Era o mínimo que o palmeirense esperava do time nesse final de semana. Uma vitória convincente sobre o Fluminense e o que tivesse que acontecer no Rio de Janeiro iria acontecer. E a gente não viu isso. Portanto, o Abel Ferreira está certo, o Abel Ferreira tem todo o direito de cobrar, é um excelente treinador, o Palmeiras não deve nem cogitar a troca de técnico e deve sim trabalhar nos bastidores para trazer algumas peças que venham
transformar esse elenco num elenco capaz de brigar novamente de igual para igual com o Botafogo, com outros grandes clubes do Brasil, porque nesse ano a gente viu que o Palmeiras não teve arsenal para trocar com o Botafogo ao longo da temporada, embora até a última rodada tenha sido o grande rival do time carioca pela conquista do Brasileirão. Você sabe que eu fiz essa pergunta? Porque muitos torcedores pedem a saída de Abel Ferreira. Concordo com o que você falou, assim, para mim não faz muito sentido. Eu acho que também não tem muito sentido, a não ser que o Abel feche os olhos para a realidade atual do Palmeiras e ache que tá tudo bem. Coisa que eu acho que também ele sabe que não tá tudo bem. Então, eu imagino que internamente ele fale muito mais do que ele fala nas coletivas. Sim. Numa reunião a portas fechadas com a diretoria, com o Anderson Barros, você pode falar tudo o que você pensa do elenco, né, de cada jogador. Na entrevista não faria sentido ele fazer isso. E assim, o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, não é que o Palmeiras não se classificou para Libertadores, brigou no meio da... Gente, então calma. Torcedores, calma. E agora, vamos mudar de assunto, porque... E o Corinthians, hein? Tem o hino do Corinthians aí também? Tá, vale esse, tudo bem. Porque, ó, o Timão foi até a Arena do Grêmio, com a vida garantida na pré-Libertadores. Mesmo assim, gente, eu não quis nem saber, não pisou no freio, não. Mais uma, né, vitória do time do Ramon Dias na última rodada do campeonato. Então, vamos ver aí como é que foi. Grêmio e Corinthians lá em Porto Alegre. Rapaz, depois de um começo truncado, foi só no final do primeiro tempo que Jeromel, em seu último jogo profissional, fez pênalti no Yuri Alberto. Na cobrança, o próprio camisa 9 do Timão converteu e terminou o Brasileirão como artilheiro, junto de Alejandro do Vitória, com 15 gols. No segundo tempo, o clima esquentou com uma confusão no campo após falta em Rodrigo Garro. O árbitro Paulo César Zanovelli analisou os lances no VAR e expulsou Dodi do Grêmio e Martínez do Corinthians. Aos 42, Romero cruzou para a área e Charles desviou de cabeça. 2-0 para o time de Ramon Dias. E nos acréscimos, não tinha como a temporada do Timão terminar melhor, né? Memphis Depay fez um golaço de bicicleta e decretou a vitória do Coringão, que igualou o recorde de vitórias consecutivas na história do Brasileirão de pontos corridos. Placar final, Grêmio 0, Corinthians 3. Agora sim, falar do Corinthians, porque é o seguinte, gente. O Corinthians foi o grande protagonista, ouso dizer, dessa temporada, pelo lado ruim e pelo lado bom, né? Porque terminou em alta. O que dizer desse jogo, Bacégio? Olha, um jogo em que o Corinthians mais uma vez mostra sua força, um time que se transformou principalmente nessa reta final de temporada, os reforços que chegaram na janela do meio de ano mudaram o elenco de patamar. Embora eles tenham demorado, né, para fazer esse time engrenar e embalar no Campeonato Brasileiro, sair, depois se distanciar da zona de rebaixamento. E eu acho que a postura do Corinthians, embora já estivesse com a sua vida completamente resolvida no Campeonato Brasileiro, com vaga na Libertadores assegurada, o Corinthians foi lá, jogou mais um jogo da forma que tem que jogar, se dedicando, dando tudo de si dentro de campo, da forma que o Palmeiras deveria ter feito, independentemente do que seria ao final da rodada, se o Palmeiras iria ganhar o título, se o Botafogo iria ganhar o título. A postura que o Palmeiras tinha que ter é a postura que o Corinthians teve, porque nada estava em jogo para o Corinthians e ainda assim o time jogou com fome, com sede, com vontade de se impor mais uma vez e recompensar todo o apoio recebido da torcida. Memphis Depay vive um conto de fadas, a lua de mel com a torcida corintiana, mais uma vez marcando um gol e um golaço. Yuri Alberto sendo extremamente decisivo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Enfim, muitos jogadores do Corinthians terminam a temporada sinalizando que podem começar 2025 como estrelas não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro. Estamos falando de 3 jogadores que são uns dos melhores em suas posições, brigando de igual para igual com estrelas de outros grandes clubes do Brasil. Coisa que há meses a gente nem imaginava, nem cogitava no Corinthians, né?
Mas muito bacana, o Corinthians merece viver esse momento por toda a transformação, pelo grande trabalho que o Ramon Dias conseguiu efetuar após a chegada desses jogadores, e a perspectiva para o ano que vem é das melhores, né? O Corinthians na Libertadores, com esse elenco, com a manutenção do treinador, tem tudo para dificultar bastante a vida daqueles clubes que já entram com um maior favoritismo, o caso do Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A gente só precisa esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer nessa janela, que não é a mais forte, mas é uma janela que pode tirar alguém do Corinthians. O Yuri Alberto é o nome mais cotado para ir embora. E ele mesmo admite que se vier uma proposta boa da Europa, da Inglaterra, que é o que dizem, ele vai, porque é um sonho do cara. O cara é novo ainda, tem 23 anos, ele tem chance de se desenvolver na Europa pelo estilo de jogo que tem, né? Então tem que ver o que vai acontecer nessa janela com o Corinthians para a gente também ter uma ideia melhor, mais exata do que o torcedor pode esperar do elenco corintiano. E é claro que também tem a possibilidade do Corinthians tentar reforçar um pouco mais, contratar um ou outro jogador, né? Não pode também achar que, porque teve essas 9 vitórias seguidas brilhantes, que é o melhor time do mundo. Vai chegar uma hora que pode ter uma fase ruim de novo, pode não encaixar tudo que vem encaixando, vai mudar o ano, vai virar o ano, as coisas vão esfriar até voltar a reaquecer, a gente não sabe como vai ser, né? Então, não dá pra gente achar que o Corinthians virou o top das galáxias e nem que o Atlético Mineiro é o pior time do mundo. Não foi para Libertadores, paciência, mas ano que vem ainda pode voltar a ser protagonista de novo do Campeonato Brasileiro. Você falou do Atlético Mineiro, né? E foi um outro jogo importante que aconteceu, foi justamente esse empate entre os dois Atléticos, o Mineiro e o Paranaense. Os dois times estavam lutando ali contra a possibilidade do rebaixamento e foi aos 27 do segundo tempo, no rebote da cobrança de pênalti do Hulk, que o Rubens, que havia sofrido o pênalti, bateu cruzado e fez o único e decisivo gol da partida. E aí, com essa vitória por 1-0 do time mineiro, o Furacão acabou sendo rebaixado justamente no ano do centenário do clube. Que tragédia, né? Tragédia, inclusive, porque o Atlético Paranaense, no início do ano, era até cotado como um dos que estavam ali para conseguir uma vaga direta na Libertadores, sim. Enfim. Que coisa louca, né? Que aconteceu com o Furacão, e triste mesmo, enfim, tudo que aconteceu. E aí, vamos dar uma olhadinha em como que terminou a tabela do Campeonato Brasileiro, para a gente ver aqui, então. A gente vê, né, o Botafogo manteve a primeira colocação da tabela, foi campeão aí com 79 pontos, seguido do Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional. Virando a página, a gente tem o São Paulo. Esses são, então, os classificados aí, né, de forma direta para a Copa Libertadores do ano que vem. Daí vem o Corinthians, que garantiu a vaga na pré-Libertadores, assim como o Bahia, que terminou em 8º. Cruzeiro, Vasco fechando ali o 10º lugar, Vitória, Atlético Mineiro e Fluminense e Grêmio conseguiram pegar uma vaga aí na Sul-Americana. O Grêmio, mesmo perdendo, conseguiu essa vaguinha na Sul-Americana do ano que vem. Depois, em 15º, a gente tem o Juventude e aí, na última página, Red Bull Bragantino, que também se salvou, goleou ontem ali o Criciúma. E aí, portanto, os 4 rebaixados, Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, que no ano que vem, então, vão disputar Marina, a Série B do Campeonato Brasileiro. Só um detalhezinho, mantendo essa tela ainda aí, ó. O Bragantino 44, o Atlético Paranaense 42, e o Bragantino primeiro fora. Na rodada anterior, os dois times se enfrentaram em Curitiba. Se o Atlético Paranaense tivesse ganho em casa do Bragantino, que seria o mais lógico, as posições seriam invertidas e o Bragantino cairia no lugar do Furacão. Você vê como os detalhes de um campeonato definem tudo, né? Muito bem, muito bem. Agora sim, voltando a falar então com a conclusão do Brasileirão desse ano, vamos ver quem que permaneceu, né? Porque a gente falou ali dos 4 rebaixados, mas vamos ver como vai estar a edição do ano que vem, né? Campeonato Brasileiro de 2025. Então, vamos começar com os clubes que se mantiveram na Série A do campeonato. Então aí, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Juventude, Bragantino. E as novidades são os 4 times que subiram da Série B para a Série A, o Santos, que está de volta, Mirassol, Sport e Ceará, que voltaram aí então para disputar a elite do Campeonato Brasileiro.
E aí, meninos, eu quero saber de você e desses 4 times, né, que retornaram à elite do nosso querido futebol aqui. O que vocês projetam aí? O Mirassol não retornou, é a primeira vez que o Mirassol disputa sim, a Série A. O Santos, né, no caso Ceará Sport e Ceará, sim. O Mirassol de forma inédita aí, né? O que me chama a atenção nessa relação... Diga. Há 34 anos, o Campeonato Brasileiro não tinha uma edição sem nenhum time paranaense, né? Sim. Que vai ser em 2025. O Coritiba não conseguiu subir, o Furacão desceu e os outros times paranaenses vivem momentos ruins. Ao passo que o futebol do Nordeste brasileiro evoluiu demais, cresceu muito. 25% dos times que disputarão a Série A do Brasileirão de 2025 são do Nordeste. Olha que legal. Então, você pega o Fortaleza, que está fazendo uma campanha fantástica atrás da outra. Pega a Bavi, que tem tradição e na hora H conseguem prevalecer em cima de times menores. E o Bahia quase foi para... O Bahia foi para a pré-Libertadores, inclusive. Nós teremos 2 nordestinos na Libertadores da América. Algo inédito. Né? E aí o Ceará e o Sport, que são times tradicionalíssimos, voltando. Então a força do Nordeste estará presente no Brasileirão e isso eu acho uma situação muito legal. Muito legal mesmo. E, Baced, você em relação ao Santos, o que a gente pode esperar do ano que vem aí? Você acha que boas expectativas para o torcedor aí do Peixão? Então, o Santos é uma incógnita, né? Certamente o Santos vai buscar se reforçar para a Série A, porque o elenco montado para 2024 foi um elenco, ao meu ver, até forte o suficiente para disputar e conseguir o acesso com certa tranquilidade, mas pensando em primeira divisão, no alto nível de competitividade que o Santos vai enfrentar ano que vem, é preciso de mais jogadores, é preciso contratar e vamos ver qual que vai ser o trabalho que o presidente Marcelo Teixeira vai fazer para reforçar esse elenco, né? O Santos começa 2025 com muita esperança de voltar a ser aquele Santos que todos nós conhecemos. Mas é claro que existem grandes desafios para isso, orçamento, concorrência de clubes com maior investimento, o jogador vai ser sondado não só pelo Santos, mas por outros grandes clubes e às vezes pode acabar escolhendo ir para um outro grande clube. E a gente não fala só dos mais tradicionais, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, mas também de clubes que hoje tem orçamento e tem estrutura para competir com essas equipes. Um dos casos, o Fortaleza, que está na Libertadores, G4 de Campeonato Brasileiro, enfim, um time que já é uma realidade, não é mais um projeto. E o Santos vai passar a ter cada vez mais concorrentes para estar ali no mesmo patamar dele. Hoje não são só apenas 8 grandes clubes favoritos para a conquista das principais competições da temporada no país. Hoje a gente tem mais. E o Santos vai ter que saber lidar com tudo isso para não sofrer uma nova decepção agora no ano que retorna à elite do futebol nacional. E o Mirassol, Alex, você acha que pode surpreender? Vai ser uma zebra? Ainda é muito cedo também para falar, porque ainda não há uma montagem de elenco, né? Eu acho que a façanha do Mirassol é maior do que ele mesmo imaginava, né? De subir a Série A, que é muito legal, festa na cidade, nessa região tão importante e rica do estado de São Paulo, né? Do lado de São José do Rio Preto. Mas o Mirassol, ele tem um desafio de lidar com todas as suas limitações, as suas dificuldades de montar talvez um time digno de Série A, não que os jogadores que subiram não sejam dignos de disputarem a Série A, não nesse sentido, mas um time mais forte, né, para se encorpar para enfrentar um Flamengo, um Palmeiras, um Inter, o São Paulo, né, o Fortaleza, o Botafogo. Então o Mirassol é um grande candidato para cair de novo, né, em tese, né? Pois é. Vamos ver como vai no decorrer aí. Né? E vamos voltar a falar de Palmeiras aqui mais um pouquinho, porque assim, né, com o fim da temporada, chegou a hora de começar a planejar o elenco para 2025 e claro que foi um dos assuntos que o Abel Ferreira comentou ontem, então vamos ouvir. Olha, quando falamos em jogadores badalados, o que ela quis dizer é jogadores que já tenham o Telen Santana usava uma expressão muito gira, que é eu gosto de cães magros. Não fui eu que disse, foi ele que disse. Gosto de cães magros. E nós, vocês sabem, o Palmeiras, vocês viram quanto é que custou o Luís Henrique, quanto é que custou o Almada? Nós temos que concorrer de outra forma. Nós somos uma equipa, talvez a equipa que mais investe no Brasil na base.
Não sei se alguém já vos disse isso. Nós somos a equipa que mais investe na base. Medalhões eu não vou falar, porque desde que eu estou aqui nós nunca contratamos medalhões, vocês sabem disso. Não é filosofia do clube, já era antes, com o Gagliotti, foi com a Leila, porque nós apostamos muito. O Palmeiras investe muito na base. Nós queremos jogadores, que buscar jogadores que nos possam dar rendimento, e se o clube quiser vender, pode vender a qualquer altura. Vocês veem, todos os dias saem, não sei quem da Argentina quer o Flaco, e não sei quem da Argentina quer o Aníbal, enfim. Por isso, porque temos jogadores que nos podem garantir rendimento, e se o clube quiser a qualquer momento, são jogadores que podemos vender, ao contrário de jogadores com 35, 36, 37 anos, mas isso não significa que pontualmente, em determinadas posições, nós não possamos ir buscar jogadores com esse nível de maturidade e experiência, porque não podemos só, como vocês sabem, temos de ter esta mescla entre a experiência e a irreverência, que é isso que nós temos feito, pelo menos no meu comando, nos últimos anos. E aí, tem as minhas respostas ou não? Eu tenho. Mas me manda então. O Palmeiras precisa de um lateral esquerdo para ser uma sombra para o Piquerez. Sim. Precisa de um lateral direito, porque os três que estão aí eu não confio mais. Nem Marcos Rocha, nem Mike, nem Giai. Precisa de pelo menos um atacante de lado, até porque o Estevão vai embora em julho. Então aí vai precisar de mais um. Então, mais um agora e mais outro quando o Estevão sair. Um camisa 9 é fundamental e mais um jogador de meio campo. Acho que uns 5, 6 reforços, pelo menos, o Palmeiras precisa. Se quiser competir em um nível aceitável no ano que vem. Eu concordo com o Alex. Eu acho que as posições prioritárias, analisando o elenco e o desempenho dos jogadores individualmente, a lateral esquerda é uma posição prioritária, porque o Piquerez, na maioria das vezes, sempre atendeu às expectativas, mas os seus substitutos, o Caio Paulista e o Vanderlan, até hoje não conseguiram convencer. Eu vejo que o Palmeiras ainda precisa também de um centroavante. O Flaco Lopes viveu bons momentos, em outros não foi tão bem, mas o Palmeiras precisa de uma outra opção, um centroavante fazedor de gols e atacantes de lado de campo, porque Dudu tá de malas prontas, Estevão tá de malas prontas. Lázaro não fica, então o Palmeiras precisa de velocidade, até porque sempre foi uma característica dessas equipes vencedoras do técnico Abel Ferreira, velocidade pelos lados, e hoje o Palmeiras se vê refém dessa falta de velocidade pelos lados do campo. Concordo com vocês, meninos. E chegou a hora que eu estava esperando, confesso, tá? Que hoje está rolando a gravação do nosso grande troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Então a gente vai direto com o José Paes para mostrar pra gente tudo que está acontecendo aqui no prédio da Fundação. Nossa, mas que é isso, Zé? Tá chique, hein? Ô Zé, primeiro, isso, obrigado, mostrando o look do Zé, do tênisinho branco, muito bom. Zé, conta pra mim, o que tá acontecendo aí? Já tô vendo a Michelle ali atrás, puxa a chefinha aqui pra contar pra gente como é que foi. Sou jogador caro, Marina. Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, acabou faz cerca aí de 5, 7 minutos a gravação da edição de número 21 do Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. O Thiago Dantas vai mostrar pra vocês, olha, os convidados já estão aqui no palco. Aquela invasão no palco, todo mundo querendo foto com a Michelle Gianella, com o Osmar Garrafa, que apresentou o troféu pela primeira vez. Todo mundo querendo tietar, bater aquele papo, entender o que aconteceu. Foram muitos os premiados. No próximo domingo às 9 horas vocês vão conferir tudinho, vai ter um pré ali de 15 minutos a partir das 9 horas com os bastidores, depois 1h30 de troféu, depois mais 15 minutos aí com pós, eu bati papo com todos os premiados, foi muito bacana. Michelle Gianella aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar com ela, porque ela tá sendo muito requisitada, todo mundo, como eu te disse, Marina, querendo foto. O que eu posso dizer pra vocês aí, que a festa tá lindíssima, foi uma baita festa com jogadores aí dos principais clubes do Brasil, muita gente importante por aqui. Vamos ver se a gente consegue bater o papinho com a Michelle Gianella depois que ela tira. Calma, não vai cair aí não. Pessoal tropicando por aqui, calma, não emociona não. Olha que telão lindo, mostra aqui, Thiago. LED maravilhoso, um baita telão, 3 telões aqui para fazer a nossa festa do Troféu Mesa Redonda. Michelle, vem cá rapidinho, Mi. Ô, Mi, vem cá. Vem cá, Thiago. Ô, Mi. Olha o vestido de Michelle Gianella, um desbunde, hein? Meu Deus do céu, Michelle. Obrigada. Tudo bem, querida? Tudo bem, tudo bom? Foi?
Oi, gente. Ufa, né? Terminou. Tô bem emocionada. Foi uma edição muito bonita, teve momentos de bastante emoção, que mostram como é difícil, né, a trajetória do jogador de futebol até chegar a um nível profissional e as dificuldades que eles passam até esse momento de consagração como o Troféu Mesa Redonda. E a nossa equipe está de parabéns porque, nossa, deu um trabalhão, mas foi lindo. Desculpa aí atrapalhar você, eu sei que o pessoal quer tirar foto e tudo mais. Foto. Ano que vem tem mais, não tem? Com certeza, 22ª edição do Troféu Mesa Redonda. E sabe quando a gente começa a trabalhar na próxima edição? Sei, mas conta pro pessoal. Vou contar pra vocês, a gente começa a trabalhar hoje. Praticamente depois de hoje, amanhã a gente já faz uma reunião avaliando tudo que aconteceu nesse evento de hoje, os pontos positivos, os pontos que podem ser melhorados e assim a gente já começa a trabalhar a edição de daqui um ano, do ano que vem. Então vai lá atender o público, me obrigado, o pessoal quer tirar muita foto com você. Eu vou conversar com o Garrafa. Vem cá, vamos ver se a gente consegue bater um papinho com o Osmar Garrafa. Vem. Meu Deus, eu tô com medo de trupicar aqui também. Vem cá, lá, o Garrafa sendo muito cumprimentado. Cláudia aqui com a gente também, ela é tímida. Olha, tudo bem, Cláudia? Tudo bem, você? Conta para o pessoal quem é você. Eu sou... Qual é a sua importância? Você é a pessoa mais importante aqui. Ah, eu sou a total importância na vida dele, ali, ó. A companheira de Osmar Garrafa que apresentou pela primeira vez. Você gostou? Já mostrei meu look, agora mostra o dele, mostra o dele. Que isso, hein? Tá demais. Como é que foi apresentar pela primeira vez o Oscar do futebol brasileiro? Não sei, eu que te pergunto, você que assistiu. Foi um grande barato, né, Zé? Um grande barato, uma emoção. Ver, assim, tudo que a nossa equipe fez, o que o nosso time trabalhou. Assim, é gratidão total. Só agradecer e 3 dedinhos de colarinho. E respira agora. Valeu, Garrafa. Obrigado, gente, Cláudia. Valeu. Devolvo pra você aí, Marina. Beijo grande pra todo mundo. Foi demais, viu? Não vai perder no próximo domingo, hein, gente? A partir das 9 horas, aqui na telinha da TV Gazeta. Beijão pra todo mundo. Beijo, Zé. Muito obrigada. Um beijo pra Michele, pro Garrafa, toda a nossa equipe que fez com muita maestria, né, o nosso troféu. Vocês ouviram o Zé falando aqui, mas o nosso troféu vai passar domingo que vem. Vocês vão ver todos os premiados. Não podemos dar nenhum tipo de spoiler, né, Bacégio? Nossa, não podemos, mas olha, eu estava acompanhando, antes de começar o programa, toda a festa lá embaixo, e ó, o que eu tenho para dizer é o seguinte, essa, pelo que eu me recordo, é a melhor edição dos últimos anos. Auditório lotado, todos os grandes craques do futebol brasileiro presentes aqui no prédio da Fundação Casper Libero, então realmente o programa tá imperdível. E ó, vamos passar o resultado da enquete, porque o programa passou rapidinho. Qual time paulista terminou melhor o ano de 2024? Palmeiras, Corinthians, São Paulo ou Santos? E você votou. E a maioria respondeu, assim como os nossos comentários cabem de tudo aqui, com 40% dos votos, que o Corinthians terminou melhor o ano de 2024. Meninos, muito obrigado pela parceria de hoje. Foi um grande prazer estar com vocês. O Gazeta Esportiva fica por aqui. Amanhã a nossa querida Michele Janela está de volta. E eu espero que vocês todos aí de casa estejam conosco aqui novamente, porque tem muita coisa pra gente falar ainda nesse final do ano, tá certo? Foi um prazer. Valeu, Marinho. Um beijo, boa noite para vocês e fiquem agora com o Jornal da Gazeta.